Quando a gente celebra uma grande festa na nossa igreja, você já deve ter percebido, pelo menos nessas grandes festas, que a gente chama de solenidade, né? É uma festa maior do que as outras festas, a gente usa o incenso, que é essa fumacinha que a gente, né, usa aí nesse objeto de metal com correntes, que a gente chama de turíbulo. E o ministro, Terezinha, hoje, e o seu Anísio, são os turiferários, né, que vão nos incensar hoje. E esse incenso, ele, no Antigo Testamento, ele aparece várias vezes, sobretudo nas manifestações de Deus. Mas é uma fumaça, é uma nuvem que indica Deus está presente. Então, quando o povo caminhava no deserto, para proteger esse povo, Deus se aproximava dele em forma de nuvem, de modo que os inimigos não pudessem ver esse povo. E esse povo caminhava envolvido por Deus, protegido por Deus dentro dessa nuvem. Quando a Arca da Aliança, né, estava então lá na tenda, também lá ficava enfumaçado, a nuvem estava lá presente. Então, o incenso é um indicativo dessa presença santificadora de Deus no nosso meio, em cada realidade com a qual a gente incensa. Então, o altar, a cruz, o círio pascal, o evangeliário, daqui a pouco nós vamos ser incensados, né? O pão e o vinho. Deus envolve, Deus abraça, Deus assume, né, todos nós. E quando é que isso começou? Desde a criação. Deus criou tudo e viu que tudo era muito bom. E Ele fez o seu Espírito Santo percorrer e encher todo o céu e toda a terra. Então, o Espírito, diz o Salmo 104, a gente não cantou ele hoje, mas é bom trazer ele aqui presente. O Espírito Santo perpassa tudo, as nuvens, o ar, o vento, o mar, as montanhas, os animais, as plantas, o ser humano, né? O Espírito, então, mantém a vida, mantém esse dom precioso que é a vida do ser humano e de toda a natureza que Deus criou e criou para nós. Tudo é santificado por Deus, tudo é santo, né? Até o momento em que o ser humano decide dizer não a Deus, né? Então, o ser humano, na sua liberdade, Deus nos criou livres, ele decide desobedecer a Deus. Isso significa, decide não escutar o que Deus propôs. E não escutando o que Deus propôs, ele vai fazer outro caminho contrário, né? E o caminho contrário a Deus a gente chama de pecado, né? Mas antes de haver pecado, havia a santidade. A santidade não depende do pecado para existir. A santidade é o próprio ser de Deus. Deus criou tudo santo, tudo bom, tudo bonito. Então, a história do pecado é um capítulo da história da salvação, não é toda a história da salvação. Porque o que predomina é Deus, seu amor, sua bondade, sua misericórdia, sua compaixão, né, sua santidade. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que quando a gente fala de santidade, e hoje nós celebramos todos os santos, a gente pensa a santidade sempre como algo muito moralista. Ser santo significa, na nossa cabeça, não fazer determinadas coisas. É negativo. Ser santo é negativo. É não fazer, é não viver a vida. Ser santo é não
É fugir da história, fugir do mundo, fugir dos acontecimentos. Na antiguidade, na Idade Média, falava-se inclusive de fuga mundi, fugir do mundo. Como se a gente pudesse fugir do mundo. Não tem jeito de fugir do mundo, a não ser que a gente morra. Não tem como, né? Nem ficando dentro da igreja o dia inteiro a gente consegue fugir do mundo, porque a igreja está dentro do mundo. Então, atenção, a santidade é da ordem de Deus, pertence a Ele e dele se derrama sobre todos nós, e é algo muito mais bonito, porque é do ser de Deus, é viver santamente, é viver como Deus. E aí Jesus vem no Evangelho dizer para nós o que é ser santo. Ele não usa a expressão ser santo, ele usa a expressão em grego makarioi. Se a gente fosse traduzir, seria felizes, ou, como a gente ouviu, bem-aventurados, né? Bem-aventurados aqueles que passaram por uma boa aventura, né? Uma vida boa. Qual que é a vida boa aos olhos de Jesus? Por que são bem-aventurados esses que ele cita? E aí vem um paradoxo. O paradoxo é uma coisa que parece contraditória, mas não é contraditória. É o paradoxo. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então é paradoxal o que Jesus diz. Será que a gente podia dizer que são bem-aventurados hoje os palestinos que estão sendo lá, né, encurralados numa faixa de terra, passando fome, miséria, sem água, sem médico, sem nada? Jesus diz que sim, que eles hoje são os bem-aventurados desse planeta. E por quê? Vocês estão sentindo o peso do paradoxo quando eu falei dos palestinos agora? Por quê? Por quê? Essa é a pergunta. Aí a gente vai ter que olhar lá, né, para a situação, né, de quem nada tem e nada pode a não ser Deus. É isso. Porque qualquer outra coisa que venha desse mundo que não é Deus, não conduz a essa bem-aventurança verdadeira, a essa felicidade verdadeira. Só Deus pode nos dar a felicidade verdadeira. Em algumas situações como essa que eu citei, né, é em Deus que a gente encontra então essa bem-aventurança. Então é uma felicidade que não vem de nós, dos nossos esforços, não vem dos nossos merecimentos, a gente diz méritos. Não é porque eu comprei, não é porque eu fiz, não é porque eu rezei tantas Ave-Marias. Não. Vem gratuitamente de Deus. Eu não tenho mérito nenhum nisso. A senhora precisa de ajuda? Está tranquilo? Então, a bem-aventurança, ela é a própria santidade. A própria santidade. E ela significa também fazer caminho. Bem-aventurado é aquele que faz caminho, que não para no caminho. Que apesar das dificuldades, da pobreza, da miséria, da falta de paz, da falta da justiça, da falta de tudo que podemos pensar, a pessoa não para no caminho. E quem são esses que viveram as bem-aventuranças? Nós dizemos, são santos. Tá bom, são santos. Mas como é que a Bíblia conta, né? Aí o livro do Apocalipse vem dizer para nós. E o que o livro do Apocalipse diz são uma grande multidão que
passaram pela grande tribulação. Então, essa grande multidão que passou pela grande tribulação são os santos, os bem-aventurados. E essa tribulação, no livro do Apocalipse, é a perseguição do Império Romano. Então, o Império Romano, ele persegue os cristãos, mata os cristãos como nós sabemos que eles foram mortos. Por isso eles têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, e essas vestes são alvas por causa da santidade deles. Mas eles continuaram fazendo caminho. Eles não pararam, eles não desistiram, eles prosseguiram, apesar das dificuldades. Então eles são bem-aventurados. Então, essas imagens ajudam a gente a perceber o que é, então, a bem-aventurança. Para nós, bem-aventurança, então, é viver no caminho, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta na vida, de todas as dificuldades que a gente enfrenta neste mundo. É viver como Jesus, né? Que sendo filho de Deus, passou pelo deserto 40 dias, tentado pelo demônio, mas permaneceu no seu caminho de filho de Deus. É ser como Jesus, que foi fazer a pregação no deserto, depois da multiplicação dos pães, e quando falou, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, foi abandonado por todo mundo, até chegar para os 12 e dizer, vocês também vão embora? E mesmo assim, ele permaneceu fiel ao seu caminho. É ser como Jesus, né, que vai na sinagoga de Nazaré anunciar o reino de Deus, a palavra de Deus, e depois o povo vai ficar com raiva dele e vai precipitá-lo do alto do monte, vai jogar ele de lá de cima porque não gostou da pregação dele. Mas Jesus, diz o Evangelho, continuou o seu caminho. É ser como Jesus, que percebeu que o seu caminho levaria até a cruz, mas continuou firme nesse caminho até a cruz, né? Sabendo que ia morrer, mas continuou firme, fiel ao seu caminho. Então, a bem-aventurança significa, apesar de tudo, nós estamos ainda guardando esse tesouro que Deus nos deu desde o nosso batismo, de sermos chamados filhos de Deus, e de fato nós o somos, diz João na sua primeira carta. E é esse tesouro que nós vamos guardar, e para proteger esse tesouro de ser filhos de Deus, nós vamos fazer o nosso caminho, haja o que houver. E o que é o nosso caminho? É Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ser cristão, mesmo que signifique andar na contramão do mundo, na contramão do que pensam os outros, na contramão do que propõe esse mundo de hoje, ser cristão é seguir Jesus Cristo. Eu poderia dizer aqui, sem medo de errar, ser santo é viver essa vocação. E para ser como Jesus, e do jeito que ele viveu e propôs, nós vamos precisar do abraço de Deus, da presença de Deus nos envolvendo o tempo todo. Nós vamos precisar do perfume de Cristo, né? Que Paulo diz que é o perfume da vitória. Nós vamos precisar, né, de nos transformar. Aí o grãozinho de incenso que a gente coloca na brasa, antes de colocar na brasa, ele é só um grãozinho. Mas para ele se tornar fumaça perfumada que sobe até Deus, essa é uma imagem do que somos nós vamos precisar colocar esse grão que somos nós na brasa, nas dificuldades, no calor da vida. É nessas horas que a nossa vida transforma. É nesse momento que a gente prova e purifica esse tesouro que nós carregamos de sermos filhos.
É nessas horas que a gente diz quem é. Que a gente se diz como cristão e como cristã. Então, atenção. Cuidado com os enganos. Ser cristão não é portar uma cruz no peito ou um terço enrolado no braço. Não é proibido essas coisas, não estou dizendo isso. Mas não é isso que faz você ser santo. Ser santo é uma coisa escondida. Não adianta botar um véu na cabeça e pensar que isso faz de você uma pessoa mais santa. Não faz não. Não adianta ajoelhar na frente do altar e comungar na boca achando que isso faz ser santo. Também não faz. Ser santo é viver a vida de Jesus. É outra coisa. E isso se vive no segredo. No segredo. E por isso, quando a comunidade celebra, ela repete e refaz os gestos todos igualmente, todos juntos, para que ninguém apareça no meio dos gestos que são comuns. Que a nossa santidade, até aqui, ela precisa ficar escondida. Porque nós sabemos de onde que ela vem. Ela não vem de nós, ela vem de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos no mundo, embora não sejamos dele. E como ser santo não é fugir do mundo, é estar nele, levando essa presença de Deus que nos abraça e que nos protege, o convite de hoje, como diz o Papa Francisco aos jovens, nós precisamos de santos de calça jeans. É isso, a imagem é muito boa. Santos que hoje vivam a vida de todo mundo. Um dos primeiros testemunhos pagãos do cristianismo disse assim: olha, os cristãos não são muito diferentes das outras pessoas, não. Eles vivem a vida normal, né? Uma vida com justiça, né? Fazem coisas boas, vivem como pessoas boas neste mundo, e domingo eles vão na igreja adorar um tal de Cristo, né? Os cristãos vivem e vão no domingo adorar um tal de Cristo. O que ele viu? Ele viu gente comum. E o que ele não viu? O nosso segredo, o nosso mistério, que a gente vai mostrar somente nas coisas que a gente vive, nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente fala, no nosso modo de pensar, de optar, de dizer a vida, é assim. Por isso as bem-aventuranças se propõem para nós hoje como uma cartilha que o próprio Jesus viveu e que nós também somos chamados a viver. Fazer caminho no meio das grandes provações deste mundo. Amém.